Você já pensou se conseguir se vingar de alguém, isso realmente seria uma vitória? Eu já pensei nisso. E acredito que você também. Histórias de vingança parecem aliviar esse peso, sabe? Mas essa faz o contrário. Ela mostra exatamente o preço disso. Eu acompanhei essa história até o fim. E hoje, em Mentes Quebradas, eu vou te mostrar o que acontece quando alguém leva a vingança longe demais. Porque o Aqua sempre soube exatamente o que estava fazendo e mesmo assim escolheu continuar. Então fica até o final, porque o que vem aí não é fácil de aceitar. Vamos direto ao ponto. A morte da Ai não quebrou o Aqua. Ela criou algo pior. Um gatilho emocional tão forte que a mente dele fez o que qualquer pessoa faria diante de uma dor insuportável. Fugiu. Mas não foi uma fuga comum. Ele não tentou esquecer. Ele escolheu substituir a dor. Transformou tudo em vingança. Porque sentir ódio era mais fácil do que lidar com o vazio que a Ai deixou. E é aqui que nasce a maior mentira do Aqua. A ideia de que tudo isso foi por proteção, proteger a Ruby, né? E quem restou. Mas no fundo, isso nunca foi só sobre proteger alguém. Era sobre não encarar a própria dor. A vingança virou uma armadura fria, calculada, inquebrável. E ao vestir essa armadura, ele abandonou quem ele era. Ali, o Aqua deixou de viver e passou a existir só para um único propósito: encontrar o homem responsável pela morte da sua mãe, seu próprio pai. E é aqui que a análise psicológica começa a ficar desconfortável, porque quanto mais o Aqua avança, mais ele se aproxima daquilo que ele mais odeia, o próprio pai. Não na aparência, mas no jeito de agir, na forma de pensar, na forma de como ele usa as pessoas. Ele aprende a ler emoções, prever reações, manipular situações, como se fosse algo natural, que já estivesse dentro dele o tempo todo. E talvez estivesse, porque isso não é só vingança, isso é comportamento humano, sendo moldado pela dor. Quando alguém perde tudo, ele não volta ao normal, ele se adapta. E o Aqua se adaptou da pior forma possível, se tornando exatamente o tipo de pessoa que ele jurou destruir. E contigo, tem algo no seu comportamento semelhante aos seus pais? Mas nenhuma transformação vem sem custo, e no caminho do Aqua, esse custo tem nome: Akane Kurokawa. Ela não só entendeu ele, ela escolheu entrar na escuridão com ele. Tentou ajudar e protegê-lo, mas amar alguém quebrado assim é como tentar segurar alguém caindo. No final, ela só caiu junto. E você, já tentou ajudar alguém assim também? Comenta aqui embaixo. E tem também a Kanarima, que nunca quis entender o lado sombrio dele. Ela só queria algo simples: ser vista, ser importante, ser o sonho dele, como ele era o dela. Desejo simples e complexo, né? Certeza que você já quis isso de alguém também. Mas o Aqua nunca conseguiu dar isso, porque ele já não vivia mais no presente. A mente dele estava presa em um único ponto e tudo ao redor virou ferramenta. Isso é psicologia básica. Quando alguém se fixa em um objetivo extremo, as pessoas deixam de ser pessoas e passam a ser meios. E no fim, a conta chega, silenciosa, pesada, inevitável. O Aqua conseguiu se aproximar da verdade, chegou mais perto do que qualquer um conseguiria. Mas quanto mais perto ele chegava, menos ele tinha para onde voltar, porque a vingança não é só um caminho de ida e volta, é uma descida, e quando você percebe, já está fundo demais, sem saída, sem apoio, sem ninguém. Já se sentiu assim? Ele perdeu quem amava,
perdeu quem amava ele e o pior, perdeu qualquer versão de si mesmo que poderia ter sido feliz. Isso aqui não é só uma história de vingança, é um estudo de como uma mente pode se consumir completamente por um único propósito. Quando isso acontece, não sobra espaço para mais nada, nem para amor, nem para vida. E então ele chega no fim. Depois de tudo, de todas as mentiras, de todas as pessoas que ele afastou, de tudo que ele sacrificou, o Aqua finalmente encontra o responsável, seu pai, o homem que destruiu a vida dele antes mesmo dela começar. E nesse momento não existe mais dúvida, não existe mais volta, só existe uma escolha. E ele já tinha decidido isso há muito tempo. Ele decide terminar aquilo, mesmo sabendo exatamente o preço. Porque no fundo, ele sempre soube que esse caminho não tinha saída. E mesmo assim, nunca parou. E é aqui que a história fica ainda mais cruel. Porque no final, tudo se encaixa. Tsukuyomi nunca estava ali por acaso. O destino do Aqua nunca foi viver uma vida normal. Nunca foi ser feliz. Nunca foi seguir em frente. Ele nasceu com um propósito, proteger a Ruby. E para isso, ele precisava eliminar a maior ameaça da vida dela, o próprio pai. A ironia é simples e brutal. Na tentativa de destruir o mal, ele se tornou parte dele. E no final, cumpriu exatamente aquilo que estava destinado a fazer, mesmo que isso custasse tudo. Já teve a sensação de que não importa o que você faça, aquilo já estava decidido? Mas a história não termina com ele, porque quando alguém se destrói assim, as consequências ficam. Akane Kurokawa ficou na praia com flores brancas nas mãos, tentando entender algo que nunca deveria ter acontecido. Ela queria salvar ele, mas no final só sobrou vazio. E Kana Arima ficou com uma promessa quebrada. Ela disse que se ele morresse, ia odiar ele, ia bater nele e amaldiçoar ele. Mas quando chegou o momento, tudo que sobrou foi dor, desespero e o pedido mais humano possível para ele voltar. E é isso que a vingança deixa para trás. Não só destruição, mas pessoas tentando entender como perderam alguém que ainda estava ali. Vamos fazer aquele breve resumo que a gente sempre faz nos vídeos para amarrar tudo que a gente falou, certo? Então, a frase que a gente coloca bem no comecinho do vídeo, que é: você já pensou se conseguir se vingar de alguém? Isso realmente seria uma vitória? Então, por que disso? Porque a história do Aqua Hoshino, em específico, mostra exatamente o contrário. Porque é cheio de consequências. Cara, mas normalmente você pensa: eu vou vencer, logo vou ganhar, e logo não vou ter perdas. Na verdade é o contrário disso, né? Mostra que também até a vitória tem suas quedas. Tudo começa com a morte da Hoshino, certo? Um trauma tão forte que gerou nele que a mente dele não conseguiu lidar com isso. Então, ele fez o que muita gente faria diante de uma dor insuportável, que é fugir, né? Fugir ou enfrentar, mas não tentando esquecer. Ele substituiu, transformou tudo em vingança. E a partir desse momento, gente, o Aqua deixou de viver. Ele passou a existir só por um objetivo: encontrar o responsável. E a gente sabe já quem é o responsável, não é segredo, é revelado já no começo da obra, mas não fica de forma tão explícita. Mas se você assistiu o vídeo até aqui sabendo dos spoilers, então então vocês já sabem quem que é, tá? Só que quando mais ele avançava, mais ele se tornava parecido com aquilo que odiava. Ele se tornava mais frio, calculista, manipulador, e no caminho pessoas foram quebradas junto com ele. Akane Kurokawa, por exemplo, Kana Arima. A Akane, que ela tentou salvar alguém que já tinha se perdido, que era ele, né? E a Kana Arima só queria ser importante para alguém, que no caso específico era ele. Só que o problema é que ele já não conseguia sentir. No final, ele conseguiu, ele encontrou o culpado, ele terminou tudo, ele venceu, mas essa é a pior parte, porque mesmo vencendo, ele perdeu tudo.
No fim, o Aqua conseguiu. Ele encontrou o responsável, ele terminou o que começou e ele venceu. Mas essa é a pior parte, porque mesmo vencendo, ele perdeu tudo. Perdeu quem amava ele e perdeu qualquer chance de ser algo além da própria vingança. A história do Aqua Roshino não é sobre justiça, é sobre consequência, sobre o que acontece quando alguém troca tudo por um único objetivo. E no final, a maior mentira não foi para os outros, foi para ele mesmo. Há de que depois de tudo isso ainda sobraria algo, mas não sobrou. E talvez nunca tivesse sido para sobrar. Deixa nos comentários, você já sentiu que a vingança valia a pena, mas no final perdeu mais do que ganhou? Esse foi Mentes Quebradas, aqui no O Xadrez Mental. E lembre-se, às vezes vencer é a forma mais cruel de perder.